Brasil, Senhor, nossa situação política e econômica, Senhor, toda a insegurança que a população sente, também esse acontecimento que aconteceu em Minas Gerais, ao governador Valadares, falta de água, Senhor, toda essa situação de calamidade, Senhor, nós sabemos tudo isso indica, Senhor, a tua vinda está próxima. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, não como quem vive só comendo e bebendo, Senhor, se divertindo, mas queremos levar a sério, Senhor, ó Senhor, trazer o teu reino de volta, ó Senhor Jesus, o reino desse mundo debaixo do governo de Satanás, Senhor, está trazendo todo conflito, toda confusão, sofrimento para o homem, ó Senhor Jesus, queremos que o Senhor venha governar um dia mais cedo, Senhor, todos os homens debaixo do teu governo de paz, governo de justiça, ó Senhor Jesus, por isso oramos, Senhor, para que, Senhor, você possa guardar toda essa situação, para o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho possa sair, Senhor, aproveitar toda essa situação, que, Senhor, as tuas igrejas, Senhor, através dos lugares de reunião, dos bucafés, possa haver uma vida da igreja verdadeira, onde haja justiça, paz e alegria, muito amor entre nós, as pessoas possam ver que aqui na terra, Senhor, há lugares onde há o reino de Deus prevalecendo, uma vida, Senhor, uma sociedade perfeita, em amor, amando uns aos outros, Senhor, é possível ainda aqui na terra, ter o teu reino trazido aqui entre nós, Senhor, por isso nós oramos, Senhor, de um lado o Senhor vem socorrer todos aqueles que estão passando por dificuldades, por outro lado, Senhor, realmente nos faz apressar a tua volta, Senhor, nosso coração possa ter aquela urgência de pregação do Evangelho, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por tudo, Senhor, então queima em nós, arde em nós, esse fogo pelo teu Evangelho, no dia próximo, dia 20, Senhor, possa, Senhor, realmente ganhar o nosso coração, Senhor, venha urgir dentro de nós, para que possamos, Senhor, ser incomodados a sair para pregar esse Evangelho, aproveitar esse momento de falta de paz, falta de segurança que a sociedade sente, que nós possamos ser aqueles que levam a paz, levam a palavra de vida, de conforto, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, abençoa essa reunião da manhã, amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem da semana e também, irmão Doug, na quarta-feira ele deu uma palavra para os jovens e também na semana passada, né? Não foi, ele também deu uma palavra na semana passada para levar para a Europa, não é isso? Irmão Doug vem insistindo essa questão de Barnabé e como nós precisamos ter esse espírito de amar as pessoas ao ponto de aperfeiçoá-las, de nunca ficar só olhando para o defeito dos irmãos, nunca ficar olhando para as falhas dos irmãos, mas olhar para que cada irmão é um membro do corpo de Cristo que precisa ser cuidado, precisa ser aperfeiçoado para ser útil na economia de Deus. Por isso, irmãos, eu queria começar por aí, né? Que a nossa o Barnabé realmente nos deu um exemplo muito sólido e muito prático para a nossa vida da igreja. E mesmo até antes de falar de Barnabé, podemos falar até da Maria, a mãe de João Marcos. A mãe de João Marcos era uma irmã realmente com o coração voltado para as coisas do Senhor. Vocês sabem que o início da vida da igreja em Jerusalém, aquele início maravilhoso, cheio do Espírito, cheio de multiplicação, né, de vida, ali tinha uma casa aberta onde a igreja, os irmãos em Jerusalém se reuniam. E essa casa era a casa da Maria, e a Maria era a mãe de João Marcos. E naquela casa, né, houve um acontecimento,
né, que Herodes matou ao apóstolo Tiago. Matou o apóstolo Tiago, que era irmão de João, o apóstolo João. O Tiago que você vê na Bíblia depois disso é o irmão de Jesus na carne, Tiago, não é um dos 12 discípulos, porque aquele Tiago, que era um dos 12 apóstolos, ele foi morto por rei Herodes. E o rei Herodes matou a Tiago e prendeu a Pedro com a finalidade de matá-lo também. E no momento em que Pedro estava na prisão esperando a sua sentença de morte, a execução de morte, naquela noite, naquele dia, anjo tirou milagrosamente Pedro da prisão sem que ninguém visse. E Pedro então foi livrado por Deus da prisão de ser morto. E ele, primeiro lugar onde ele foi parar, foi bater as portas da casa dessa Maria, dessa irmã Maria. E quem abriu a porta, quem veio atender, era uma das criadas de Maria. Por isso, irmãos, isso mostra que essa irmã Maria é uma irmã que abriu a sua casa e certamente era uma família, né? Ela tinha uma casa que tinha certas condições financeiras e tinha certas condições para alojar tanta gente reunindo na casa dela. E tinha criadas, né? Então dá para você ver mais ou menos que condição que isso tem. Mas que isso tem a ver, né, com João Marcos? Isso mostra, irmãos, que provavelmente João Marcos, por viver naquela casa com aquela condição, ele teve condições de ter um nível cultural, de estudar, de se preparar melhor, não é isso? Porque ele foi uma pessoa, um jovem preparado para depois escrever o livro de Marcos. Não é qualquer um que consegue escrever um livro da Bíblia, não é verdade? Precisa de um nível, né, cultural, né, um nível de estudo para poder escrever um livro da Bíblia e com toda, né, a gramática, tudo certinho. Irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor prepara cada um de nós, né, para a função que nós vamos assumir no corpo. Então, primeiro eu quero ressaltar a mãe de João Marcos. Imagina só, se você fosse a mãe de João Marcos. Eu queria perguntar para as mães que estão aqui, né, que têm filhos já vivendo a vida da igreja. Vocês, geralmente as mães são super protetoras, não são? Não são super protetoras? Se alguém faz alguma coisa com seu filho, você fica, não é isso? Você fica que fica, né? E principalmente um irmão repreende, se algum irmão na serviço de criança ou serviço de jovens repreende ao seu filho, meu Deus, né? Você fica bravo com esse irmão, não é isso? Então, irmãos, imagina só na primeira viagem, a Maria certamente teve muita influência em mandar o seu filho para sair junto com o seu primo Barnabé na primeira viagem que saiu com Paulo. E na primeira viagem, quando eles passaram por ilha de Chipre e foram navegar para o continente, eles enfrentaram um naufrágio e ali quase morreram, né? Paulo depois descreve em Coríntios, na carta aos Coríntios, que ele passou na voragem do mar um dia e uma noite. Você imagina só, né? Eu não sei como era essa situação, segurando uma tábua no meio do mar, esperando um dia e uma noite, né? E esse João Marcos, esse jovem, correndo esse risco enorme de morte. Quando chegaram ao continente, a primeira coisa que ele fez é largou Paulo e Barnabé, voltou para casa, voltou para Jerusalém, para casa, para a saia da mamãe, né? As barras da saia da mamãe. Se você fosse a mãe dele, qual seria a sua atitude? Vamos ser sinceros, qual seria a sua atitude? Nunca mais você vai sair com eles. Não é assim? É? Quase morreu afogado. Que adianta servir a Deus se você quase perde a vida? Irmãos, ela tem visão. Mesmo depois disso, ela insistiu para com, né, Barnabé que levasse de novo. Ela deve ter falado para o seu filho: filho, servir ao Senhor é assim. E Deus é aquele que nos guarda.
a nossa segurança está em Deus. Você deve sair de novo, você deve ser aperfeiçoado, você deve levar uma vida de servir ao Senhor. Irmãos, todas as mães precisam aprender essa lição. Vamos aprender essa lição? Não fica protegendo demais os filhos, não. Os filhos mimados, irmãos, amanhã ficam imprestáveis para a sociedade e também para o Senhor. É isso? Então não vamos mimar demais nossos filhos. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Fazer com que nossos filhos, irmãos, sirvam ao Senhor. E quando alguém repreender seus filhos, irmão, não vai dar em defesa do seu filho, não. Eu sei que é difícil, mas não vai na defesa do seu filho, não, que você vai acostumar mal a ele. Você tem que fazer ele saber enfrentar a situação real no mundo. Não é verdade? Eles precisam ser aperfeiçoados. Então essa é a primeira lição que eu queria falar para as mães. Segundo lugar, Barnabé, ele insistiu em levar João Marcos na segunda viagem, e tendo discussão muito forte com Paulo. Paulo não quis. Paulo então seguiu com Silas, e ele levou João Marcos, seu primo, para Chipre, e nunca mais foi mencionado isso. Parece, irmãos, que a Bíblia não menciona mais. Portanto, nós no passado, nós éramos ensinados de que, então, o Espírito não era mais com Barnabé, o Espírito era com Paulo. Mas, irmãos, o irmão Dom tem mostrado para a gente que não é bem assim que a gente deve ler a Bíblia. Nós devemos ler que, mesmo não tendo mencionado o nome de Barnabé, mas o que ele fez trouxe consequências positivas na obra do Senhor, não foi? João Marcos, depois que foi para o Chipre com Barnabé, ele foi aparecer, servir junto com Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele ia muito para a região da Mesopotâmia. Sabe onde que é a Mesopotâmia? É o Iraque de hoje, né? Babilônia, toda aquela região lá. Em Mesopotâmia, né? Pedro se fixou ali para cuidar dos judeus dispersos, crentes, né? E Barnabé deve ter levado esse jovem João Marcos até Pedro. Imagina só, um jovem desse, como é que ele vai bater as portas de Pedro lá longe, não é isso? Eu cheguei aqui, mas quem te chamou? Né? Então Barnabé certamente introduziu João Marcos até Pedro. E Pedro tratou João Marcos como seu filho amado, na sua igreja, né? Ele descreve como seu filho amado. E depois, mais tarde, ele foi ser cooperador de Paulo. Paulo mandou trazer João Marcos, dizendo que ele era útil. Quer dizer, aquele que Paulo rejeitou na segunda viagem se tornou um cooperador útil para Paulo. E tão perto e tanto tempo que ele passou junto de Pedro, ele escreveu o Evangelho de Marcos, que é um Evangelho segundo Pedro, segundo o relato de Pedro, segundo o testemunho de Pedro. E João Marcos, pois, quem sabe, não sei se Pedro tinha condições de escrever aquilo, e Marcos então escreveu esse livro. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês, nós precisamos ter esse tipo de atitude na igreja. Se na igreja nós tivermos só a atitude de olhar defeito dos outros, olhar ponto fraco do outro, né, e sempre com uma atitude, sempre com um tipo de postura, dizer, esse irmão não serve, aquele irmão não serve, no fim, irmão, vai sobrar só eu, né, na vida da igreja. Então nós temos que aprender com Barnabé, né, olhar, irmão, vamos parar de olhar para o defeito dos irmãos, vamos olhar para o lado positivo dos irmãos. Que tal? Que tal olhar para o irmão, ele pode ser aperfeiçoado pelo Senhor, não é? Ele vai ser útil na mão do Senhor, tá? Irmãos, vamos banir entre nós críticas, fofocas, não é isso? Vamos, entre nós, irmãos, só tem um olhar de amor. Que tal você dar uma olhada nos irmãos agora? Dá uma olhada. Você consegue olhar com olho de amor, com olho de carinho? Você consegue enxergar nos irmãos, membros do corpo de Cristo, que serão muito úteis à mão do Senhor, e são úteis à mão do Senhor? Irmãos, é isso que nós precisamos ver. Por isso que o Vilmar pediu para a gente levantar e dar um abraço no irmão. Irmão, você deve dar um abraço no irmão,
Principalmente naqueles irmãos que você não, né? Você não tem costume de dar abraço. Ou que você vê muitos defeitos, né? Quem sabe daqui para frente, irmão, nós começarmos a dar mais abraços e acabar com esse olho de juiz, né? O Varjão, desculpa, viu, juiz? Desculpa. Né? Nós tem que parar de ter esse olho de julgar os outros, né? Nós precisamos, irmãos, ter olho de amor entre nós. Mais do que isso, o próprio Barnabé aperfeiçoa a Saulo, a Paulo. Se não fosse Barnabé, Saulo estaria mofando em Tarso até quando a igreja de Antioquia tenha sido levantado. E Barnabé teria sido enviado pela obra sozinho e Saulo lá em Tarso. Irmãos, Barnabé, quando Saulo foi salvo no caminho para Damasco, e ele viveu um tempo na vida da igreja em Damasco, vocês sabem que nesse meio tempo ele foi para a região das Arábias. Irmão Dong fala que provavelmente ali ele teve uma visão da economia de Deus, a visão do terceiro céu. Aí ele voltou para Damasco, não sei se vocês sabem, ele saiu e voltou para Damasco. E em Damasco, por ele ter a visão clara da economia de Deus, ele ficou zeloso por aquilo que ele viu e passou a discutir com os judeus, né? Da mesma maneira que ele discutia pelo judaísmo, a favor do judaísmo, agora ele estava lutando a favor da economia de Deus, só que a maneira natural, a maneira imatura de uma pessoa. Então, irmãos, nós não pregamos evangelho para levantar ódio do outro lado, querer matar a gente. Se eu faço isso, tem alguma coisa errada. Então, Saulo levantava esse ódio todo do judaísmo, dos judaizantes, do judaísmo, e queriam matá-lo em Damasco. Os discípulos dele, ainda mais, ele tinha discípulos, né? O Senhor não se agrada a gente ter discípulo. Os discípulos tem que ser só do Senhor, né? Então, os discípulos dele tiveram que descer ele num cesto pela muralha da cidade. Aí ele saiu fugido e foi para Jerusalém. Em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, ninguém tinha coragem de receber Saulo. Saulo é aquele que, né, perseguia os que invocavam o nome do Senhor, ele metia no cárcere, né, aqueles que invocavam o nome do Senhor, e eu lá, vou receber Saulo. Barnabé foi responsável de levar Saulo aos irmãos líderes da igreja em Jerusalém. Então você vê que Barnabé já não funcionava quando Saulo era recém-convertido. E depois de tanto discutir em Jerusalém, os judeus de Jerusalém também procuraram matá-lo. Então eles tiveram que mandá-lo de volta para a casa dele. A casa dele era Tarso. Ele foi para Tarso, ficou mofando lá. Quem sabe aquele momento foram momentos bons para ele refletir um pouco como é que serve ao Senhor. Bom, aí então surgiu, né, o Espírito se moveu e a igreja em Antioquia, a igreja dos gentios surgiu. A igreja em Jerusalém mandou Barnabé até lá. Barnabé, ao olhar aquela situação da igreja de Antioquia, puxa, isso aqui é um novo começo do Espírito. O Espírito tem um caminho aqui, né? E ele, o que ele fez? Ele foi buscar a Saulo lá em Tarso. E levou Saulo para Antioquia para servir junto na igreja dos gentios. Ele viveu 1 ano junto com Barnabé, junto com mais 3 líderes. E lá, irmãos, orando, jejuando, servindo ao Senhor, dependendo do Espírito. Irmãos, Saulo foi aperfeiçoado graças ao Barnabé, porque ele não tinha essa tolerância para com João Marcos. Tanto é que depois ele recebeu João Marcos como seu cooperador. E eu creio que Paulo, depois na sua maturidade, ele também aprendeu. Tanto é que o escrito de Filemão, não é isso? Mostra que ele aperfeiçoou também Onésimo. Onésimo, que era inútil e depois se tornou útil, né, para Paulo e também para o Senhor. Portanto, irmãos, eu queria começar essa palavra dessa forma para mostrar que o irmão Dong tem razão. Ele está falando tudo isso é para mudar um pouco o clima entre nós, não é? Vamos olhar uns para os outros, irmãos, como pessoas, né, que estão sempre prontos para ajudar outros. Sempre prontos para olhar ponto positivo de outros, não é isso? Para poder aperfeiçoar esses irmãos, para poder edificar o corpo de Cristo.
Então, esse é o que nós precisamos ter, né? Então, ontem lá em Guarulhos, eu falei uma palavra, procurei ser bastante abrangente para poder, né, traçar toda uma base para dar uma palavra. Mas hoje de manhã eu não tenho esse tempo. Mas assim, eu só quero mostrar para os irmãos que Deus, nós estamos envolvidos. Vou tentar falar de uma maneira que você não soe para você como uma teoria, tá? Deus está executando entre nós o seu plano. O plano que Ele traçou desde a eternidade passada. E esse plano tem tudo a ver com o homem. Deus, Ele quer fazer do homem um filho dele e também um herdeiro dele. Deus escolheu o homem para que este seja um que vai assumir o negócio dele, que é o reino dele. Então nós vamos governar por Deus o reino de Deus no mundo que há de vir. Deus assim escolheu. Irmãos, ontem eu disse para os irmãos, nós ganhamos a grande sorte. Nós ganhamos a grande sorte, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma vontade forte. E a vontade dele, irmãos, é uma vontade, como é que fala? Soberana. Uma vontade soberana. Nada pode ir contra a sua vontade. E Deus é teimoso. Deus, Ele é determinado. Quando Ele tem uma vontade, Ele vai fazer prevalecer a sua vontade, Ele vai executar a sua vontade. Não é mesmo? E você sabe que nós homens, já na eternidade passada, nós já éramos o alvo do prazer que Deus tem na sua vontade. Nós somos o que a Bíblia chama, Efésios 1 chama de beneplácito da sua vontade. Quando nós caímos na vontade de Deus, irmãos, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer. Não importa, irmãos, se eu sou ruim, eu sou falho, eu sou cheio de defeitos, mas Deus vai fazer. Portanto, irmão, não vamos ficar olhando o defeito dos irmãos, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, mas Deus vai fazer prevalecer a sua vontade, porque Deus nos escolheu para ser o beneplácito da sua vontade. E se eu não me engano, Efésios 1, versículo 11, se não me engano, acho que é versículo 11 que fala, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz as coisas, ele escuta o conselheiro. Sabe quem é o conselheiro dele? É a sua própria vontade. Então, ele toda vez, ele vai consultar a sua vontade, opa, essa vontade fala, o beneplácito da sua vontade é o homem que ele criou, e ele quer executar o plano sobre esse homem. Ora, se Deus viu alguma coisa em nós, se Deus viu uma esperança em nós, a gente não consegue ver esperança um no outro? Não é mesmo, irmãos? Aleluia pelo plano de Deus. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Simplesmente isso, irmãos. Nós somos o que ganharam na grande sorte. Deus nos escolheu, irmãos, para Ele nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Por que nos lugares celestiais em Cristo? Deus quer mostrar que essa bênção não existe aqui na terra, não existe no mundo físico, não existe no mundo material. Essa bênção espiritual não está em Pão de Açúcar, não está no Walmart, não está no Carrefour. Aqui na terra você não encontra, nem nas lojas mais luxuosas você vai encontrar essa bênção. Tem gente que fala, puxa, que bênção, foi promovido pelo meu chefe. Irmãos, isso é bênção, mas não é bem bênção ainda. Não é a bênção espiritual.
nos lugares celestiais. Você não imagina que Deus quer te dar, é muito maior do que isso. Então, a bênção espiritual, irmãos, Deus resolveu nos dar. Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Puxa, olhar para mim, olhar para vocês, tal, se a gente ficar olhando para os defeitos, irmão, nós nunca vamos acreditar nessa palavra. Como é que nós vamos ser santos e irrepreensíveis se hoje nós somos tão repreensíveis, não é isso? Talvez você mesmo não enxergue, mas os outros olhem você cheio de defeitos, né? Então, irmãos, é isso que eu vou insistir nisso, né, para mostrar para nós, irmão, vamos parar de olhar, não é isso? Parar de olhar para os defeitos, porque nós temos muitos, mas tem que olhar do ponto de vista de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. E você não acredita que o irmão que está do teu lado vai ser santo e irrepreensível? Acredita ou não acredita? Se você não acredita, não acredita em Deus. Deus escolheu você, escolheu a mim, para ser santos e irrepreensíveis. E mais do que isso, Deus nos predestinou. A filiação. Deus colocou um destino, falou, isso aqui não vai para outro lugar não. O lugar dele é ser um filho maduro, para reinar no mundo que há de vir. Ora, se você não acredita no irmão que está do teu lado, Deus acredita. E se Deus acredita, irmãos, eu acredito. Ó Senhor Jesus. E não só isso. O Filho veio, executou a redenção, porque nós estávamos todos mortos, nossos delitos e pecados. Nenhum de nós, irmãos, prestava para nada. E por que de repente na vida da igreja você se julga alguma coisa que pode julgar os outros? Bom, nós não somos nada. Sou um pecador que graça ganhou. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estava indo para o lago de fogo. Por que eu me julgo hoje no direito de julgar os outros? Por isso que a Bíblia sempre fala, não julgue os outros para não ser julgado, né? Ó Senhor Jesus. Ele morreu por nós, na cruz derramou seu sangue. Irmãos, graças a esse derramamento de sangue, evitou que nós morrêssemos, nós derramássemos nosso sangue. Se derramarmos nosso sangue, irmãos, estaríamos a acabar também para Deus. Mas graças a Deus, Deus providenciou um cordeiro que morreu em nosso lugar. Foi imolado, irmãos. Derramou seu sangue, Deus então perdoou nossos pecados. E não só isso, Ele nos deu a sua vida. E mais do que isso, Deus vai convergir no Filho, em Cristo, todas as coisas. Parece que isso não tem nada a ver conosco. Tem sim, porque Deus nos fez o corpo de Cristo. Porque Deus, para Ele, como é que fala? Sujeitar todas as coisas a Cristo, Ele o deu à igreja. E deu à igreja como a cabeça da igreja, e a cabeça é a igreja é o seu corpo, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ora, se todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés, e nós fomos colocados como corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, então todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Irmão, você tem que enxergar isso. Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Até mesmo potestades, autoridades das trevas, não é isso? Tronos, soberanias, tudo está debaixo dos nossos pés. Porque nós, em Deus, aprove a Deus convergir todas as coisas em Cristo. Aí chegou no tempo, a palavra do Evangelho chegou até você. Chegou a hora do trabalho do Espírito. O Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu o Evangelho, irmãos, como é importante. Tudo isso que Deus preparou, Deus Pai preparou como escolha, predestinação. Deus Filho morreu na cruz, derramou seu sangue. Está convergindo, Deus Pai está fazendo convergir todas as coisas em Cristo hoje. Nada disso teria nenhum sentido para o homem se a palavra do Evangelho não chegar até o homem. Não é? Um dia a palavra do Evangelho chegou até você.
Chegou ou não chegou até você? Então, dia 20, irmãos, essa palavra do Evangelho tem que chegar em mais pessoas. Senão, toda essa bênção que Deus quer abençoar o homem, não chega ao homem. Então, quando chegou a palavra de Deus até você, e você creu nessa palavra, você creu em Cristo, o que aconteceu? Deus selou você com o Santo Espírito. E esse selar significa o quê? Você, a partir daquele momento, você pertence a Deus. Você não é mais de você mesmo. Você não é mais de Satanás, para continuar vivendo segundo as inclinações da sua carne, as inclinações dos seus pensamentos. Você agora para viver no Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Você agora é meu, você é para viver no Espírito, segundo a unção espiritual. Estão claros, irmãos? Nós não temos mais nossa liberdade. Fomos selados pelo Espírito. Até, irmãos, saindo daqui, o que nós vamos fazer à tarde? Seguir a unção espiritual. Senhor, não tenho liberdade de ir e vir. O mundo discute muito liberdade. Liberdade de ir e vir, ninguém pode tirar dessa liberdade. Mas, irmão, Senhor, eu não tenho nem essa liberdade. Eu dependo do Senhor para tudo. Por isso que eu sou uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E não só isso, irmãos, esse Santo Espírito, esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele é o nosso penhor. Nosso penhor, o que é penhor? Penhor é um documento de garantia. Documento de garantia. Você sabe que documento você tem? Quem aqui tem Espírito Santo dentro de você? Então você tem um documento. Sabe, esse documento é para quê? Para você reclamar, reivindicar, quando o Senhor voltar, reivindicar a sua propriedade na herança. Senhor, cadê a minha parte? Cadê a minha parte na herança? E Deus vai te dar a sua parte no mundo que há de vir, reinar juntamente com Cristo. Essa é a sua garantia. Irmãos, é isso que Deus nos deu, toda essa bênção, e vai continuar nos abençoando até Ele conseguir chegar, fazer de nós filhos maduros. Capítulo 2 de Efésios mostra que nós estávamos todos já indo para o lago de fogo. Mandou gosta de usar essa frase, nós somos um tição que ele arrebatou do fogo. Sabe o que é tição? Um pedaço de madeira já se aproximando cada vez mais do lago de fogo, do fogo eterno. E a temperatura é tão grande, irmãos, pela proximidade do fogo, que já começa a pegar fogo. Você já viu? Não precisa nem ter contato com fogo, mas só pela temperatura e proximidade do fogo, a madeira já pega fogo. Alguns de nós já estão pegando fogo, soltando fumaça, fumegando. Deus nos tirou, nos arrebatou já pertinho do fogo. Porque, irmãos, sabe, quem é que garante que amanhã estaremos vivos? Porque se nós não tivéssemos sido salvos no momento certo, e morremos no outro dia, irmão, já não tem mais possibilidade de arrebatar do fogo. Por isso todos nós, irmãos, estávamos pertinho do fogo, todos nós. Não é? Ó Senhor Jesus. Fumegando, e Deus então apagou esse fogo, alguma parte já carbonizada, não é isso? Já tem carvão nessa madeira, Deus então foi limpando. Ele fez de nós o quê? A obra-prima, a sua obra-prima. Sois feitura dele. Aqui, ó. Vamos ler agora. Efésios. Senhor Jesus. Efésios 2, versículo 10. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E essa palavra em grego, feitura, né? Feitura é poema, que podemos traduzir como poema, poesia, e também pode ser traduzido como obra-prima. Nós então, imaginem, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
já pertinho do fogo. Porque ninguém sabe quando que a morte chega, não é isso? Então, graças ao Senhor, o Senhor nos arrebatou do fogo. E agora, irmão, Deus está trabalhando em nós. Pela graça somos salvos. Isso é obra de Deus, não é nossa obra. Não vem obra para que a glória seja toda dele. Irmão, foi desse jeito que o Senhor nos levantou. Nós saímos, irmãos, do extremo profundo do poço para outro extremo. Nós somos levados a estar, eu vou até mostrar para vocês, do capítulo 1, versículo, não tenho muito tempo, mas vou ler aqui só para vocês, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, irmãos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, em ressurreição, nós somos colocados também juntamente com Cristo, lá nos lugares celestiais. Bom, veja só, você saiu de uma extremidade lá embaixo, você foi parar lá na extremidade, lá no alto, que não pode ser mais alto. Você está nas regiões celestiais em Cristo, pela ressurreição de Cristo. Irmãos, somos ou não somos privilegiados? Por isso, irmãos, Deus perdoou nossa dívida. Por que não podemos perdoar uns aos outros? Não é? Porque tem sempre um rancor no coração, uma amargura no coração, não é isso? Alguém fez alguma coisa por você, né? Nessa hora, irmãos, é bom a gente aproveitar, limpar tudo, mesmo na vida conjugal, né? Vida conjugal, vida familiar, vida profissional, vida da igreja, todo sentido, irmãos. Ao olhar como Deus teve misericórdia de nós, e pela graça nós somos salvos, nós somos levados lá em cima, Deus está fazendo de nós a sua obra-prima, fazendo de você e eu obra-prima. É isso que na semana passada eu tentei falar, não tive muito tempo. Parece, irmãos, que está terminado, não é isso? Deus conseguiu nos tirar lá do fundo do poço, delitos de pecado, no meio do lamaçal. Deus hoje agora nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Está fazendo de nós sua obra-prima. Mas, irmão, não se esqueçam, aqui Deus não está sendo falado de um homem individual. Aqui Deus está enxergando o homem, mas um homem coletivo. Deus, imagina só, se nós pudéssemos ser vencedores, e eu posso ser vencedor, buscando o Senhor sozinho. Eu não preciso dessa complicação de me relacionar com os irmãos. Eu fecho as portas da minha casa, a porta do meu quarto, eu fico tendo comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, não é isso? E sendo espiritual, ficando naquele dia, ou como eu me virei um homem espiritual. Irmão, não existe isso. Porque Deus não quer indivíduos espirituais. Deus quer o seu corpo coletivo. Então, irmãos, já que essa obra-prima não é um indivíduo, essa obra-prima, irmãos, é um trabalho coletivo. Então Deus fez esse trabalho individual com cada um de nós, mortos nos nossos delitos e pecados. Deus então foi trabalhando, hoje, aleluia, nós estamos totalmente diferentes, não estamos? Bem diferentes. Mas, irmãos, Deus tem outro problema, maior ainda. Sabe qual é o problema? Deus precisa nos edificar juntos. Aí está a dificuldade. Tem uma dificuldade, né? Para começar, a grande dificuldade na humanidade, no tempo de Jesus, era essa inimizade entre os povos. Entre o povo judeu e o povo gentil. O povo judeu considera o povo gentil
imundo, como cães, como quem não merece nenhuma atenção. Por quê? Do lado religioso, né? Não, por quê? Porque não tem nada a ver com Deus, não pertence a eles a aliança que foi feita a Deus, né? Não pertence à comunidade de Israel, eles estão sem Deus, e o povo de Israel então considera que eles têm a aliança com Deus, eles tal. Então, se Deus quer reconciliar todos os povos, porque os povos serão abençoadas, todas as famílias seriam abençoadas em Abraão. Então Deus estava falando não só de um povo judeu, Deus estava falando de todos os outros povos. Então, para Deus então agora juntar todos os povos em um só corpo, irmão, Deus tem uma grande dificuldade. A primeira dificuldade é a parede de inimizade que já foi levantada entre os judeus e os gentios. Já foi ou não foi? Você já esteve próximo de algum judeu mesmo, praticante, e você conversou com ele sobre Deus, sobre religião, você vai ver que existe uma parede intransponível entre você e ele, né? Eu tive conversando, né? Certa vez uma irmã me levou para almoçar com um judeu, e ele tentando me converter para o judaísmo, e eu falando do Senhor para ele. 4 horas de conversa em vão. 4 horas de conversa. Eu tentando falar para ele, mostrar o evangelho, ele tentando me convencer que eles estão certos, que eles estão com, né, eles têm a Torá, né? Eles têm isso, eles têm aquilo, tal. Irmãos, Deus, seria um trabalho impossível, irmãos, se Deus não quebrasse essa inimizade. Então, olha só o versículo 11 daí para frente, versículo 11, capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, não é isso, né? Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação. Pobres gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Presta bem atenção para essa palavra paz. O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Se tornou uma inimizade, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Povo judeu e povo gentil. Dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Já imaginou, irmão, reconciliasse esses dois povos em um só corpo com Deus? Com Deus, não é coisa pequena não. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Acesso ao Pai agora não é baseado na lei, não é mais baseado para os judeus na lei e para os gentios em outra coisa, não. Todos os dois povos têm acesso ao Pai baseado em um só Espírito. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Bom, daqui para frente vocês vão perceber, irmãos, a intenção de Deus é criar uma coisa coletiva, família de Deus, um só corpo, uma só família, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, irmãos, é outra coisa coletiva, edifício, bem ajustado, cresce para
santuário dedicado ao Senhor. Irmão, Deus quer esse santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, é esse trabalho que Deus está fazendo entre nós, nos edificando para virarmos uma habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, não olha mais para o indivíduo, olha para que Deus quer trabalhar em nós um edifício edificado. Deus quer essa coisa coletiva. Por isso, irmão, você tem que aprender, eu e você, nós temos que aprender a conviver com os irmãos. Amar os irmãos, de fato. Não é com amor natural, não. Não é com, amo alguns, às vezes eu tenho duas medidas, duas réguas. Para com uns, eu trato especialmente bem, amo porque eles são amáveis. E aqueles outros que não são amáveis, eu trato friamente. Irmãos, não é com esse amor natural, é com o amor de Deus. Porque Deus quer edificar o seu corpo, o corpo de Cristo, Capítulo 3, irmãos, inteiro é para mostrar que o mistério de Deus, irmãos, eu vou ler só um versículo para vocês aqui, versículo 8, vamos ler o versículo 8 para frente. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Eu quero chamar a atenção aqui, talvez você tenha lido isso, tenha passado batido. Aqui fala, é Deus que criou todas as coisas. Irmão, só na criação, os cientistas até hoje estão buscando os mistérios da criação, não estão? Os mistérios do universo, the mystery of the universe, ou the wonders of the universe, as maravilhas do universo. Quer dizer, eles, irmãos, realmente, cada vez que você entra na criação de Deus, no universo, você fica maravilhado, como é que as coisas são assim, do jeito que são, a grandeza, não é isso? O enigma, de tudo isso que só no mundo, mas Deus não considera grande coisa a criação. O Deus que criou todas as coisas, Ele tem um mistério. Esse mistério não é as maravilhas da criação. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar. Esse versículo fala assim: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para Ele, criou todas as coisas, é mais fácil. Você sabia que para Deus criar todas as coisas, essa maravilha do universo, é mais fácil do que Ele criar o novo homem? Ele conseguir trabalhar em você? Você sabia que é mais difícil Deus te transformar do que para Deus criar o universo? Você pensa que é fácil Deus conseguir trabalhar em nós? Ó Senhor Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Por isso, irmãos, Ele precisa de grande poder, aquele poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, a suprema grandeza do seu poder, para trabalhar em nós, trabalhar em mim, trabalhar em você, trabalhar em nós coletivamente, para a gente poder ser edificados juntos, irmãos. Parar de se odiar, parar de falar mal uns aos outros, mas passar a ver os outros como realmente a obra-prima que Deus está fazendo entre nós. Olhar com os olhos de carinho, olhar com os olhos de amor a todos aqueles, mesmo aqueles que você considera não amáveis. Que Deus quem escolheu, quem é você para excluir? Deus acolheu, quem é você para tirar? Não é mesmo, irmãos? Ó Senhor Jesus! E qual é então esse mistério? Qual é essa maravilha que Deus quer mostrar? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eles nunca imaginaram isso. Satanás está apostando contra. Está apostando que Deus não vai conseguir.
Porque Ele sabe a natureza caída que nós temos. Ele sabe que a corrupção que Ele conseguiu colocar dentro de nós. Ele acha que é impossível Deus fazer isso, que está isso aí, utopia. Mas Ele vai ver. Ele vai ver a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, ó Senhor, versículo, só para ganhar tempo, versículo 16, porque Paulo passa então a fazer uma oração, né? Se põe de joelho diante do Pai, no versículo 14, versículo 16, ele fala, para que, segundo a riqueza da sua glória, irmão, Deus quer nos dar sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deus vai conseguir fazer essa obra? Vai. Mas como? Todos nós, irmãos, sermos fortalecidos mediante o seu Espírito no nosso homem interior. Se a gente continuar vivendo na carne, continuar vivendo como a gente vem vivendo, irmão, Deus não vai conseguir. Deus só vai conseguir com a sua cooperação. Como? Sendo fortalecido. Todo o tempo, irmãos, viver mais no Espírito. Você já percebeu quando você não vive no Espírito, está tudo errado? Seu casamento está errado, sua casa está errada, seu trabalho está errado, a igreja está errada, tudo está ruim. Não é? Irmãos, isso é porque não é que os outros, as coisas estão erradas, é você que está errado. Como é que eu vou me acertar? Eu preciso ser fortalecido, mediante o seu Espírito, no homem interior. Aí eu vou conseguir enxergar as coisas de uma maneira correta. Ó Senhor Jesus. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em onde? Que lugar? Em amor. Amor, irmãos. A raiz nossa, o alicerce nosso, irmãos, para Deus conseguir essa coisa coletiva, é o amor. Se não houver amor, irmãos, seremos como um bronze que soa. Seremos como o quê? Símbolo que retina. Somos um som sem sentido. Irmãos, nós precisamos do amor. Não com o meu amor natural. Deus é amor. Deus, nessa base de amor, irmãos. Por isso eu digo, daqui para frente, irmãos, a vida da igreja aqui entre nós tem que ter essa base de amor. Parar de olhar um para os outros com olho crítico. Parar, não é isso? Dificuldade todos nós temos. Falha todos nós temos. Se a gente olhar para isso, nós nunca vamos edificar nada. Nós vamos olhar com esse amor. A base é o amor. Pronto para aperfeiçoar, como Barnabé, aperfeiçoar Saulo. Pronto para ajudar João Marcos. Pronto para ajudar Onésimo, como Paulo ajudou, não é isso? Pronto para ajudar os irmãos, né? Bom, vou terminar aqui. Vou continuar só no... aqui, esqueci o principal aqui. Versículo 18. Capítulo 3 ainda. Irmãos, só junto com os irmãos, eu individualmente, fechado no meu quarto, ler a Bíblia, buscando o Senhor, eu não vou conseguir compreender realmente as dimensões de Cristo. Então aqui fala, e assim habite Cristo nos nossos corações, não, onde está? A fim de poderes compreender com todos os santos. Você precisa de todos os santos. Não se isole. Você precisa de todos os santos. Também não isole um grupo de todos os santos. Não vão fazer trabalho de segregação entre nós. Nós precisamos, irmão, de todos os santos. Diferença social pode nos desagregar. Diferença racial pode nos desagregar. Diferença cultural pode nos desagregar. Diferença intelectual pode nos desagregar. Tudo pode nos desagregar. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós, na igreja, nós precisamos de todos os santos. Mesmo aqueles irmãos que vivem num segmento social totalmente diferente do meu. Vivem num ambiente totalmente diferente do meu. Irmãos, eu preciso dele.
Porque junto com todos os santos, eu consigo compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Esse versículo aqui, Paulo não fala altura de quê? Largura de quê? Altura, profundidade de quê? Né? Como é que é? Altura de quê? Ele não fala. Na verdade, é a própria dimensão daquele que a tudo enche em todas as coisas, que é Cristo. Irmão, você só vai conseguir entender as dimensões de Cristo quando você se sujeitar a essa edificação e você vê que você precisa de todos os santos. Irmão, você vai passar a entender. Senão você vai passar a entender somente o seu círculo, somente a sua panela. Você vai entender também dentro de um certo redoma. Irmão, nós precisamos aprender a entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, na verdade, do próprio Cristo. E ainda, irmãos, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, quando a gente conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, nós vamos ser capazes de tomar toda a plenitude de Deus. Enquanto a gente não ceder a esse amor, ainda agarrar nossas próprias coisas, opiniões, irmão, nós não vamos chegar à plenitude de Deus. Mas se nós nos cedemos a esse amor, para com todos os santos, irmão, Deus vai conseguir nos encher com a sua plenitude. Vou terminar assim, no capítulo 4. Vou terminar com o capítulo 4 de Efésios. Irmãos, para isso, nós precisamos. Que atitude, que postura eu tenho que ter daqui para frente na vida da igreja? Irmão, tem que tirar totalmente de entre nós a arrogância, orgulho, achar que é alguma coisa, não é isso? Irmãos, rogo-vos, pois eu, Senhor, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados com toda humildade, e mansidão. Ó Senhor Jesus, se no casamento você aplicar isso, irmão, já seria bem diferente. Todos os dois cônjuges aprender a ter humildade e mansidão, né? Eu estou falando para mim mesmo, tá? Com longanimidade. Muitas vezes, irmãos, tem coisas que nos irritam, né? Na outra pessoa, nos outros. Irmãos, é longanimidade. Longanimidade não é uma vez, não são duas vezes. Longanimidade, irmãos, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor é a base. O amor que nos, né? Esforçando-nos, não pode perder esse ponto, esforçando-nos diligentemente em preservar a unidade do Espírito. Como é que nós vamos nos unir, irmãos? Como é que eu e vocês somos tão diferentes? Como é que nós podemos ser um? Como é que podemos ser um? Esforçando-me, e você também, diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Porque a unidade só existe no Espírito. Na minha alma é muito diferente da sua. O meu corpo muito mais. Mas no Espírito, irmão, nós somos um. Então, por que não nos esforçarmos sempre em preservar essa unidade? Por que a gente tem que ressaltar a diferença? Vamos preservar a unidade. Eu estando no Espírito, você estando no Espírito, irmãos, nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paz acaba sendo o que nos une. O que nos une, irmãos, o resultado de estar no Espírito, você estar no Espírito, a gente restaurar a unidade entre nós, o resultado é o que nos une, é a paz. Irmãos, a igreja precisa de paz para pregar o Evangelho, para ganhar outras pessoas, não é? Porque há somente um corpo. Tudo isso, irmão, resumindo, sabe por quê de tudo isso? Porque há somente um corpo. Deus não tem dois corpos no universo, não tem três, é um só. Há somente um corpo, um só Espírito. É isso? É isso, né?
um só corpo, um espírito, e fomos chamados para uma só esperança. Um só Senhor, nós temos senhores diferentes? Um só Senhor, é uma só fé e um só batismo. E nós temos um só Deus, o qual está sobre Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, por isso, irmãos, nós precisamos nos esforçar a viver essa vida coletiva, porque tem um só corpo. Você já percebeu que a partir do versículo 7, o irmão Dong nos ajuda, que ele fala de andar na graça. 3 primeiros capítulos de Efésios mostram-nos a visão. A partir do capítulo 4, é a nossa vez de praticar, colocar em prática, aplicar. Para aplicar, irmãos, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros, preservando diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque nós temos só um só corpo. Não vou nem falar os outros 6 pontos. Um só corpo. Por quê? Versículo 7 em diante fala andar na graça. No meu entendimento passado, andar na graça, puxa vida, eu preciso todo dia ter graça no meu viver, eu tenho que andar na graça, né? Deus me deu Cristo como gratuitamente como graça, eu preciso viver mais essa graça, né, no meu viver diário, manifestar essa graça, não é assim? Né? Andar na graça, para todo mundo entende assim. Mas é interessante, quando ele fala de andar na graça, ele fala do dom. Olha aqui, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Deus ele não está tão preocupado em um andar individual, ele está preocupado na edificação do corpo. Andar na graça significa exercício dos dons. Andar na graça significa cada membro aqui fizer valer a sua função no corpo. Então, irmãos, esse ponto que eu queria chegar e terminar aqui. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o que Deus quer é a gente conseguir realmente enxergar com os olhos espirituais. Irmão, nós não somos não somos irmãos, colegas de reunião, indivíduos, né, amigos, alguns, né, amigos tal, e que a gente está aqui reunindo, estamos numa religião, nós estamos temos o mesmo credo, temos, né, a mesma visão, tal. Não, nós somos mais do que isso. Nós somos de fato, não é só uma ilustração, nós somos de fato membros desse corpo. Nós somos membros do corpo. Isso quer dizer o que, irmãos? Membro do corpo, de um único corpo no universo, esse corpo, olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Existe algum corpo aqui que tem 2 corações? Nasceu com 2 corações? E esses 2 corações têm que lutar entre si para prevalecer, fazer morrer um, para poder sobreviver o único coração. Existe isso ou não? Isso quer dizer o quê? Que Deus criou o nosso corpo de maneira, irmãos, que todos os membros, cada célula, cada órgão, cada membro, cada parte, irmãos, é importante para o corpo. Não tem duplicidade, não tem caducidade, tudo é necessário. Eu e você somos necessários, todos são necessários. Nem aquele que exerce uma função mais importante, ele pode se achar que ele é o único corpo. Ele não é o corpo, ele é apenas um membro. E aquele que se sente menos importante, ele não pode dizer que eu não sou do membro do corpo. Em outras palavras, todos nós somos membros desse corpo. Já que o Senhor te salvou, colocou na sua igreja, Ele colocou e inseriu você no corpo. Nós somos, irmãos, quando um corpo cresce, ou quando um membro cresce, o corpo cresce, não é? E quando o corpo cresce, você ganha benefício. Ganha ou não ganha benefício? Mas se não tiver essa visão, quando o meu irmão que está do meu lado crescer, eu vou ter inveja dele. Eu vou ter ciúmes dele. Não é? Porque eu não tenho a visão do corpo. Eu preciso enxergar, irmão, que todos nós somos membros desse corpo. Quando eu ajudo alguém a crescer, o corpo está crescendo e eu estou crescendo junto. Se o Barnabé ajudou o João Marcos a crescer, irmãos, todo o corpo está crescendo.
Se Barnabé ajudou Saulo a se tornar Saulo do jeito que ele é, olha quanta contribuição deu para o corpo. Não é? E Paulo ajudou a Onésimo. Quanta ajuda ele trouxe. Ele aperfeiçoou Timóteo, ele aperfeiçoou tantos outros apóstolos. Irmãos, tudo isso é por benefício do corpo. Por isso, irmão, não olha ninguém no corpo, ninguém como rival, como alguém que está competindo com você. Não existe competição. Isso é tudo coisa da alma. As obras da carne, Gálatas 5 fala, só quero mencionar para vocês. Ontem nós lemos lá em Guarulhos. Obras da carne, ele tem de 3 áreas. Área espiritual, área da alma e área do corpo, né? Do corpo tá, versículo 19, tá? Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, cometido por corpo, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, são da área espiritual. Aí daí para frente, irmãos, são os problemas da área da alma. E esse problema da área da alma, irmãos, é quando nós não vivemos no espírito, vivemos na carne, nós temos esse problema na igreja. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso Satanás conseguiu injetar na sua natureza pecaminosa que está em nós. E que isso atrapalha a edificação. Por isso, irmãos, nós precisamos correr rapidamente, urgentemente para o Espírito. Porque essas coisas estão na carne. Nós temos que ir para o Espírito. Porque a carne e o Espírito militam entre si. Para fazer, porventura, que não seja do vosso querer. Mas nós precisamos inclinar-nos para a carne. Para a carne não, para o Espírito. Para a carne dá morte. Mas inclinar para o Espírito é vida e paz. Só terminando, Efésios 4, ele ali fala, né? Porque diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Irmão, Cristo subiu às alturas, ele concedeu dons ao homem. A primeira coisa que ele quis dar, irmão, depois da ressurreição, depois da sua ascensão, é dar dons. Por que dons? Por que dons? Para dar função para você, como um membro do corpo de Cristo. Vocês entenderam? Deus, a vontade central de Deus é isso, fazer de nós, irmãos, uma igreja que é o corpo de Cristo, membros, funcionantes um dos outros. Ele deu dons para todos nós. Por isso, irmão, precisamos exercitar dons, né? Para de ficar só ser passivo na igreja, na vida da igreja. Vamos exercitar nossos dons. Pregar o Evangelho dia 20, irmãos, é um exercício dos nossos dons. Você pode dizer, eu não sei fazer muita coisa, eu tenho medo de sair, né? Me treme todo, né? Me dá dor de barriga quando os irmãos falam em saída, pregar Evangelho, né? Mas eu Deus, me ajuda aí, como é que eu faço? E o Deus fala, não, vem comigo, né? Segue comigo, você não precisa falar, não precisa ser obrigado a falar não, tá? E você dali a pouco, você vai ver, puxa vida, que alegria ver as pessoas sendo salvas, você vai querer falar, né? Então, irmãos, não precisa dizer que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, desde que tenha essa disposição no coração, dizer, eu também quero colocar meus dons para funcionar. E é importante eu colocar meus dons para funcionar. Aí você vai ver como as coisas vão andar na sua vida. Aí, então, o que quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores da terra? Ele foi até lá embaixo, irmão, lá no fundo do poço. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Irmãos, essa parte aqui, quanto mais eu leio, menos eu entendo. Mas, irmãos, Cristo, ele desceu às regiões inferiores, ele subiu acima de todos os céus. Certamente não são céus físicos, né? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quer dizer, Cristo como homem, ele foi até lá no fundo. Depois ele foi alçado acima de todos os céus. Para quê? Com uma função de encher todas as coisas. E nós somos a plenitude
dele. Eu digo o corpo, a igreja, o corpo, a plenitude desse que a tudo enche em todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí volta para o Barnabé de novo, volta para o Paulo de novo, irmãos, precisamos aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, se Deus dá importância para isso, não é para você indivíduo, Deus dá importância para essa edificação do corpo de Cristo. Portanto, eu e você também devemos lutar para isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos, irmãos, seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer juntos, irmão, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, veja que precisa de todo mundo funcionando, de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós é que nos edificamos, nós somos responsáveis pela edificação da igreja. Por isso, irmãos, cada energia que eu tenho deve ser gasto para essa edificação. Ontem eu falei um pouco do fogo amigo. Fogo amigo. Irmãos, para que gastar energia com fogo amigo? Gastar munição, não é isso? A força aérea do mesmo exército erra o alvo e vai bombardear o seu próprio exército aqui na terra, a sua infantaria na terra. Irmãos, isso é a coisa mais tola, não é isso? Um exército, as forças armadas, um bombardeando o outro. Irmãos, e muitas vezes acontece isso entre nós. Vamos parar com gastar energia com fogo amigo? Gastar energia em fofocar, falar do outro? Irmão, vamos falar bem dos outros? Vamos orar uns pelos outros? Vamos apacentar, vamos cuidar, vamos, né, levantar, aperfeiçoar, né? Não diga esse não serve, aquele não serve. Irmão, todos são importantes no membro do corpo de Cristo. Vamos gastar energia, irmão, para pregar o evangelho dia 20. Em vez de gastar energia para ficar falando mal, irmãos, vamos gastar energia em pregar o evangelho. Contatar as pessoas, fazer comportagem, fazer CEAP, não é? Servir no Bom Café, servir na igreja, servir todo tipo de serviço. Irmãos, Jesus é o Senhor. E eu vou dizer para vocês, irmãos, aqui na terra está faltando paz e está faltando amor verdadeiro. Não tem segurança. E Deus idealizou um reino perfeito, um reino de paz, um reino de justiça. Cristo vai governar junto conosco. Mas, irmãos, esse reino é possível trazer essa miniatura aqui na terra. É possível. Não é uma coisa utópica hoje, que só vai ser possível naquele dia. Irmão, é possível trazer ou não é possível trazer essa vida aqui na terra? É possível ou não é possível, irmãos, ter uma sociedade perfeita aqui na terra? Não é comunismo, não é socialismo, não é marxismo, não é democracia. Irmãos, é a vida da igreja. A vida da igreja verdadeira deveria ser, irmãos, essa vida em harmonia, essa vida de amar uns aos outros, essa vida de cuidar uns cuidando dos outros, apacentando e pregando o evangelho, acrescentando mais novas pessoas. Irmãos, essa é a vida da igreja. E quem entra, irmãos, essa é a verdadeira sociedade perfeita. E você sabe o que é perfeito? Acho que é em 1 Coríntios 15, né? Quando vier o que é perfeito, até o que é em parte passará. Não é isso? 13, né? Até
a profecia, as línguas cessarão, até as profecias que eu estou profetizando, até as profecias vão cessar. E vai restar, sabe o quê? O que vai sobrar? O amor. O perfeito é o amor. Tudo que nós temos hoje é parcial, não é o perfeito. O perfeito é o amor. Mas é ou não é possível, irmãos, viver aqui uma vida coletiva com o amor como nosso fundamento? É ou não é possível? E quem não quer viver essa vida? Pergunta para qualquer homem daqui da sociedade, qualquer ser humano aqui na sociedade, se ele não almeja viver numa comunidade assim, que tenha amor, que tenha cuidado, que estejam crescendo juntos, que estão edificando juntos o seu edifício. Quem não quer essa vida, irmãos? Irmãos, se a gente alcançar esse ponto, não precisamos nem gastar muita força para pregar o evangelho, não. As pessoas vão pedir para ver, eu quero viver junto com você. A vida da igreja onde você vive é cheia de amor, isso aí não existe aqui na terra. Só tem aí nesse lugar, só tem nesse Bucafé, só tem na igreja onde você tem. Irmãos, aí, essa sociedade é a sociedade perfeita, porque o amor é o que é perfeito. E Deus é o amor. Amém. Jesus é o Senhor. Vou parar por aqui. Senhor Jesus.